Senhoras e senhores, boa tarde. Em nome dos coordenadores da 10ª Semana do Empreendedor, a GESC e Federação, agradecemos a presença de todos. A realização da 10ª Semana do Empreendedor conta com o patrocínio do Banco Regional do Desenvolvimento, BRDE, Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, FIERGS, SENAI, Serviço Social da Indústria, SESI e Instituto Eovaldo Lodge, RBS TV, Sicredi, o Serviço Brasileiro de Apoio aos Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, a FOBRA, Souza Cruz, Comitê Sustenplast e Sindicato das Indústrias de Material Plástico do Estado do Rio Grande do Sul, Simplast. O evento conta ainda com o apoio de diversas empresas e entidades como a Associação Comercial e Industrial, ACI, Sindilojas Vale do Rio Pardo, Sindicato dos Contadores e Técnicos em Contabilidade do Vale do Rio Pardo, Sincotec VARP, Câmara de Dirigentes Lojistas de Santa Cruz do Sul, CDL, a Federação do Comércio de Bens e Serviços do Estado do Rio Grande do Sul, FEComércio Rio Grande do Sul, através do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, e Confederação Nacional dos Profissionais Liberais, CNPL, a Federação das Associações Comerciais e de Serviços do Rio Grande do Sul, Federação, Empresa Júnior da Unisc, Unijúnior, Chegar ao Desenvolvimento Humano, a Emater Rio Grande do Sul, a Federação dos Contabilistas do Rio Grande do Sul, Federacom, a Associação dos Jovens Empreendedores de Santa Cruz, a GESC, a Comissão Municipal do Emprego e Renda, a Foco Empreendedor, a Escola Familiar Agrícola de Santa Cruz do Sul, EFASC, a Incubadora Tecnológica Unisc, o curso de administração da Unisc, curso de turismo da Unisc, a Associação Santa Cruz Novos Rumos, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI, a SAMAC Massey Ferguson, a Rádio FM e Tênis Clube Santa Cruz. Bem, hoje em nossa reunião, almoço, teremos a explanação do salto da mulher e da gravata do homem, com a vice-presidente da integração da Federação das Associações Comerciais e de Serviços do Rio Grande do Sul, Federação, Simone Leite, Câmaras de Industriais, Comércio e Serviços de Canoas, primeira mulher a presidir a entidade em 74 anos, vice-presidente da integração da Federação, atua promovendo associativismo no interior do Rio Grande do Sul, presidente da ONG Parceiros Voluntários de Canoas, conselheira do SESI FIERGS Canoas e ex-secretário de Desenvolvimento Econômico de Canoas. Carlos, sócio proprietário e consultor sênior da Chegar ao Desenvolvimento Humano, natural de Aceguá, Rio Grande do Sul, filho de agricultor, viveu no interior auxiliando a produção de soja e arroz até 21 anos, bacharel em administração e marketing, especialista em lideranças de equipes, 16 anos de experiência gerencial nas áreas de marketing e vendas, gestão de pessoas e planejamento estratégico em empresas nacionais. Tendo atuado também em diversas funções na administração pública, atua como palestrante e docente nacional e internacional nas áreas de liderança, motivação e desenvolvimento estratégico de pessoas e projetos. Ministra cursos e capacitações em lideranças, português e inglês, gestão de conflitos interpessoais, empreendedorismo, técnicas de vendas e planejamento estratégico, adotado dinamicamente em atividades vivenciadas como complemento do aprendizado. Desde já agradecemos a presença de todos e desejamos um ótimo e proveitoso, assim como uma excelente Semana do Empreendedor. Aqui com vocês a palavra, então, por favor. Quero desejar uma boa tarde para todos que aqui estão. Dizer que é uma alegria muito grande para mim estar aqui em Santa Cruz, principalmente num dia assim ensolarado, quando a gente entra numa cidade e vê a organização, e vê flores, e vê os jardins bem organizados. Dá uma vontade de vir morar no interior, porque a gente que mora lá na cidade grande, né, Canoas,
não tem essa realidade de vivenciar os vizinhos, essa possibilidade de uma praça tão bonita, de um lugar como esse. Então, parabéns. É muito diferente mesmo a vida numa cidade de interior e nós, né, lá na capital, na região metropolitana. Mas eu quero dizer que, de fato, é muito bom estar aqui. Fazia um ano que nós tivemos a oportunidade de estar lá na universidade, né, Carlos? E fomos desafiados a voltar para fazer uma conversa, né? O que nós vamos fazer aqui não é uma palestra, enfim, e sim expor algumas ideias daquilo que a gente entende que é relevante abordar sobre este universo, né, dos homens e das mulheres. Mas eu quero iniciar fazendo uma saudação às nossas mulheres. A Fernanda, que é presidente da AGESC, muito bom, né, essa tua liderança. E também a Tânia, cadê a Tânia? Nossa presidente da CI. Olha aí, vejam que as mulheres aqui em Santa Cruz têm o seu espaço. Também fazer uma saudação à Rosane, nossa prefeita, né, de Veracruz. Muito bom, obrigado pela oportunidade da gente estar se encontrando aqui também. Mas aos meninos, né? O César, que é o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, também obrigado pela oportunidade. O Heitor Petri, presidente do Sicredi, também da região, importante presença aqui conosco. O Carlos, que é o coordenador da Semana do Empreendedor, a 10ª edição, não precisa dizer que é um sucesso, né? Parabéns aí pelo trabalho também de vocês. E com muito carinho, agradecer e saudar a Cecília, nossa colega da Federação de Cachoeira do Sul, o Lucas, nosso colega também da Federação, nosso vice-presidente aqui da região de Santa Cruz, e o Paulo Fritzen, que é também da nossa região lá de Canoas, colega da Federação. Todos super engajados no associativismo. Bem, eu poderia ficar aqui falando, né, sobre estes aspectos que eu entendo que a gente pode refletir, mas eu preparei uma apresentação porque eu acho que fica mais didático e menos cansativo também. Considerando que a gente tem aí uns 20 minutinhos, depois eu passo a palavra para o Carlos e a gente pode juntos fazer um fechamento. Bem, quando a gente começa, né, a se dar conta do universo do homem, universo da mulher, eu acho que a gente tem que abrir um pouco a caixa, porque dentro dessa caixa existe muito mais do que isso. Dentro da caixa, né, da mulher, não é só a família, só a vaidade, só o trabalho, só a dona de casa. Assim como também quando a gente vai falar do homem, não é só o futebol, a mulher, o carro e a cerveja. Existe muito mais além disso, porque há um preconceito. Aí eu já começo a dizer que de fato existe um preconceito. Quando a gente fala do homem, só podia, né, tá olhando foto de mulher. No fim de semana, sim, só o jogo de futebol, a cerveja, só gosta de carro. Enfim, é muito mais amplo do que isso. O que é a mulher real, né? Então aqui eu peguei uma ilustração da própria internet que foi muito usada no dia, lá no mês de março, em função, né, do mês da mulher. E aqui ela mostra um pouquinho, de fato, do que a gente entende, né, pela mulher. E certamente nós, que hoje estamos aqui, nos vemos dessa forma, né? Uma mulher super. Por quê? Porque tem a capacidade de trabalhar, ela também é vaidosa, ela é dona de casa, ela faz as tarefas com os filhos, ela é vaidosa, ela se cuida, ela vai no cabeleireiro, ela faz musculação, enfim, cansa até de dizer tudo que nós somos capazes de fazer, né? Mas quando a gente vai para o âmbito da sociedade, o que a gente encontra na realidade é, infelizmente, hoje ainda uma divisão do homem e da mulher, né? Aqui eu procurei uma balança, que não é a balança da Urano, porque não existe mais, né, essas balanças hoje mecânicas, mas é justamente para mostrar que nós temos o mesmo peso dentro da sociedade. E é essa visão que a gente tem que poder ter e esse discernimento de entender. Somos todos importantes. O homem com as suas características e a mulher com as suas características faz de fato esse equilíbrio na sociedade. Quando a gente fala e busca esse equilíbrio, a gente tem que se dar conta de que hoje existem preconceitos.
e que hoje a gente vive num estado, principalmente o Rio Grande do Sul, um estado machista. E aqui não é uma crítica, é uma constatação. O que é o machismo? É um sistema de dominação. Não é um sistema que foi inventado pelos homens que estão aqui neste nosso evento. É um sistema que foi inventado lá há muitos e muitos anos, desde que existe uma sociedade organizada. O que é? O homem como sendo o provedor, o homem como enfrentando o perigo. Então a mulher, né, lá na época das cavernas, o homem ia procurar o alimento, a mulher ficava no seu espaço, já com filhos e fazendo essa administração. E aí, ao longo do tempo, a sociedade não permitiu que a gente pudesse evoluir. O homem continuou sendo, né, o centro das atenções e a mulher permitiu-se ser submissa. E hoje ainda a gente encontra modelos, né, de submissão das mulheres no Rio Grande do Sul, no Brasil, na sociedade de forma geral. E aí surge, então, o feminismo. Né? O feminismo não é um contraponto, uma oposição ao machismo, mas sim a luta por direitos iguais. Não mais nem menos, apenas a possibilidade de termos os mesmos direitos que os homens têm na nossa sociedade. O que a gente resume, então, e para mim isso é o que eu tento vivenciar? O fim da dominação de um gênero sobre o outro. Nós temos os mesmos direitos, nós temos os mesmos deveres, dentro da nossa família, na nossa casa, no ambiente de trabalho, no ambiente social, na entidade de classe, homem e mulher lado a lado, nem à frente, nem atrás. Mas vejam, eu queria trazer isso aqui para que a gente possa, de fato, remeter a um passado não muito longe, né? Vocês estão vendo isso aqui? Era uma propaganda que era vinculada lá na década de 1970 agora, né? Eu já era nascida, acho que muitos de vocês, poucos aqui não eram nascidos nessa época, né? Mas mostre para ela que o mundo é dos homens. Era exatamente isso que era vinculado nas revistas e nos jornais. Os argumentos machistas eram toleráveis. Então vejam que para fazer uma propaganda de gravata, a cena que aparece é um homem super bem acomodado e uma mulher servindo a ele. Olha essa, gente. É bom ter uma mulher perto de casa. E isso foi, de fato, uma polêmica, este anúncio, né? Quando a mulher se coloca na condição de capacho, de tapete, e o homem faz ainda o gesto de pisar em cima. Isso aqui não foi algo que alguém pensou, não, isso foi vinculado e isso era, de forma corriqueira, algo que as pessoas vivenciavam e as mulheres se sujeitavam, inclusive, a ler e ter este material, né, na condição de uma revista, na mão. Olha essa aqui da cerveja. Na imagem, uma dona de casa triste e seu marido a consola. Não se preocupe, querida. Você não queimou a cerveja. Do tipo, ela tá ali triste porque ela cometeu algum erro na cozinha e ele diz, não te preocupa, tu não queimou a cerveja. Então já traz também essa possibilidade de que ela me serve, ela nem uma boa dona de casa é, mas eu estou acima e a minha cervejinha está garantida. A mulher do futuro fará da lua um lugar limpo para se viver. O homem não tinha chegado ainda à lua, né? E aí já diziam que quando chegasse, então, a mulher com este produto de limpeza poderia tornar a lua um lugar muito limpo para se viver. Ou seja, mulher servia para limpar, mulher servia para ser dona de casa, fazer faxina e tudo mais. O que a gente vê com tudo isso, né? No sexo, na questão sexual, na questão da cultura, esta característica machista. Se a gente for considerar, o homem pode tudo e a mulher tem algumas coisas que não é próprio para a mulher. Para o homem tudo pode, para a mulher não. Quantas vezes a gente já ouviu, e eu ouvi, né, da minha
avó, inclusive, e até da minha mãe se ensaiando para dizer: minha filha, tu não pode sair sozinha de noite com as tuas amigas num bar, isso não é lugar para mulher. Por que eu não posso estar num bar com as minhas amigas? É só lugar para homem estar? Então esse preconceito ainda hoje, porque eu estou falando da minha mãe e da minha avó, né? Mulher deve ser submissa. E aí a gente se dá conta do seguinte: quando a gente passa, né? Geralmente tem essa coisa da obra, passo numa obra e levo uma cantada. Isso não é um elogio. Isso é algo que mostra assim: eu estou te observando e eu posso dizer o que eu quero de ti. Muitas vezes a gente se dá conta de que a violência, ela parte justamente em função de que a mulher, numa condição menos favorecida, se sujeita aos mandos e às vontades do homem. A gente tinha uma grande polêmica, né, sobre uma pesquisa que saiu que dizia que a mulher que estava de sainha curta ou de blusinha e mostrando a barriga, ela queria ser estuprada. Se a mulher sai de casa assim é porque ela quer ser estuprada. Essa era uma das perguntas que tinha no questionário, e aí a maioria das pessoas, não a maioria, né, mas 30 e tantos % das pessoas que responderam o questionário disseram que sim. Se a mulher sai com uma roupa curta é porque ela quer ser estuprada. Caramba! Isso é típico de uma sociedade machista, né? O homem quando sai sem camisa e tal, para ir para a academia, aí pode. Agora a mulher, quando bota uma saia mais curta ou quer mostrar a barriga, aí ela está querendo se mostrar e enfim. Então essa questão da violência, ela está muito enraizada em questões machistas, né? Por quê? Porque o homem chega em casa, ele na sua condição, né, de provedor, de dono da casa, da mulher e da família, a mulher não obedece a alguma ordem, ou ela discorda dele, o que acontece? Ele bate, ele maltrata, e aí a gente tem vários casos, e aumenta cada vez mais os casos de abuso, de violência em casa. Agora a gente vê, eu conversava inclusive com a ministra Maria do Rosário sobre isso, e o que a gente se dá conta? Não está aumentando a quantidade de casos de violência doméstica. O que está aumentando é a coragem da mulher em denunciar e falar sobre isso. Porque antes ela não se encorajava, os números não apareciam, né? Ela não saía de casa, nem a sua vizinha podia ter contato, porque ela muitas vezes estava marcada, e hoje não. Hoje a mulher tem a coragem de fazer uma denúncia à polícia, de falar para suas amigas, de se expor para a sociedade. Então é por isso que a gente está acompanhando um número maior de casos de violência. E na questão cultural, quando a gente fala do machismo, ele está no nosso dia a dia. Quem disse que o homem tem que pagar a conta? Hoje a gente está vivendo numa sociedade que a mulher e o homem trabalham. Como é bom a gente estar, o homem vai pagar a conta e tal. Mas será que ele deve pagar a conta? Estamos os dois numa mesma condição, os dois trabalham, os dois têm o seu salário, os dois têm o cartão de crédito, estão no cheque, chega na hora, vamos dividir a conta. Mas a gente gosta dessa questão machista cultural do tipo, o homem paga a conta. O homem toma a iniciativa. A gente fala muito, a Cecília é psicóloga, né? Quantas vezes a mulher tem vontade de convidar um colega de trabalho, vamos tomar um cafezinho, ou vamos tomar uma cervejinha, vamos sair hoje da noite e tal. Ela pensa muitas vezes antes de tomar essa atitude, né? Porque o que vão pensar de mim se eu tomar a iniciativa? Estou me oferecendo, não posso. A sociedade não entende isso como algo adequado para uma mulher. Então essa é uma questão machista cultural. Assim como a divisão das tarefas domésticas. O homem pode colaborar em lavar a louça. O último que sai da cama de manhã, arruma a cama, combinado? Bom, se é o marido, ele vai arrumar a cama. O lixo do banheiro, é ruim de tirar o lixo do banheiro? Por que sempre a mulher é que tem que tirar? Vamos fazer uma tabelinha e cada semana um tira? Mas aí começa assim, não, eu faço a minha parte, eu lavo o carro, troco o pneu e tu tira o lixo do banheiro, né? Isso no nosso próprio convívio faz com que o machismo esteja presente.
E as atitudes machistas, Carlos, eu acho até que tu podes, né, abordar isso com mais propriedade, elas acabam também oprimindo os homens, porque ele, perante a sociedade, precisa ser o provedor, tá? Então até existe um preconceito quando a mulher ganha mais do que o homem. Por que a mulher não pode ganhar mais do que o homem? Porque historicamente o homem é que sempre bancou as despesas da casa. O homem se constrange com isso e a mulher também se constrange, porque muitas vezes ela não quer ofendê-lo pelo fato de ganhar mais. Ser durão. Quantas vezes eu tenho certeza que vocês, homens, têm vontade de chorar, de abraçar, de falar algo diferente para o filho. Não, não posso. Eu tenho que ser durão. Ele tem que saber que quem manda aqui sou eu. Quando a gente assiste um filme, né, mais romântico, enfim, que emociona, tu pode cuidar, né? Os homens, eles já, antes da cena terminar, eles já estão assim, então, porque a lágrima não pode correr, porque eles não podem demonstrar que eles sentiram de alguma forma, né, que aquilo tocou eles, que eles ficaram sensibilizados. Uma questão cultural machista, porque o homem e a mulher têm os mesmos sentimentos. Em casa, os filhos precisam respeitar, não porque o pai é o homem, porque é durão, não, porque o pai e a mãe são os chefes da família e ambos precisam ser respeitados. Aí vem a questão que a mulher deixa a pior parte para o pai também, né? Tu sabe que o fulano, nosso filho, não sei o que, fez isso, chama a atenção dele. Mas a mãe é que presenciou a cena, ela é que já tem que tomar atitude de fazer uma punição ou ter uma conversa mais séria com o filho. E aí a gente ouve, né? E na minha casa até hoje não é mais assim, mas em algum momento eu tive que fazer essa ruptura comigo mesma, do tipo, vou falar pro teu pai. Cuidado que teu pai tá chegando. Isto é o machismo que a gente ensina para os nossos filhos. Por quê? Porque a gente convive com isso de uma forma natural e vai passando, né, essa possibilidade de entender como natural de pai para filho e assim sucessivamente. O machismo é tão enraizado que parece natural. Eu aqui poderia, e na minha fala citei vários momentos que certamente vocês identificaram, né, que já viveram na sua casa, no seu relacionamento, no seu convívio social. Mas ele parece tão natural. É verdade, eu nem me dei conta disso. O machismo é reforçado pela própria mulher. Acabei de dar um exemplo, quando eu digo, cuidado que teu pai vem aí. Eu não sei, eu não posso te dar o tênis novo, pede pro teu pai. Não, no nosso orçamento de casa, né, somando o que eu ganho, que teu pai ganha, vai sobrar o que um valor adequado para a gente te dar um tênis. Não, esse mês nós não vamos poder te dar um tênis, vamos pedir para o pai. Vamos resolver em conjunto isso. E o machismo é uma característica aprendida dentro de casa. Essas aqui são três reflexões assim, que nós temos. Enquanto meninos usam azul e brincam de carrinho e outras brincadeiras de homem, isto é natural. Eu vejo isso na minha casa quando o meu marido, um dia meu filho me pediu uma vassourinha, lá na 386 a gente parou no artesanato, e ele pediu uma vassourinha, daquelas assim, um filho hoje de 10 anos, mas tinha 5 anos. E meu marido disse, não, isso não é coisa de menino. Eu digo, sim, pode levar a vassourinha. Ele tinha uma casinha, ele usou a vassourinha 2, 3 vezes, aquilo não fez toda a diferença, né, para ele, mas vocês imaginem se eu dissesse, não, vassourinha é coisa de mulher. Não, já ia entender que serviço doméstico é coisa de mulher. A questão do rosa e a questão do azul, olha o preconceito que é, né? Hoje eu estou vendo aqui vários meninos de roxo, de rosa, é lindo, mas há uns 20 anos atrás eles não estariam usando, os homens não estariam usando essa cor, porque ainda tem todo o preconceito com relação a ser macho, ser durão, né? Senão fica naquela coisa, é gayzinho, é boiola, é viadinho. Passou. Isso já está superado pela nossa sociedade. A gente não tem que ter e não podemos fomentar esse tipo de preconceito. Aqui eu tenho agora algo que eu queria trazer para vocês nessa questão empresarial. Isso aqui saiu na Exame da última edição, quando
A Marisa, que é presidente da Yahoo, né? Ela foi, então, ser perguntada sobre uma pesquisa mundial que aconteceu com todas as empresas de capital aberto. Vejam o preconceito. Todas as empresas que eram presididas por mulheres, que são só 4, né, que estão no ranking das tops, no mundo todo, elas, a partir do momento que uma mulher começou a presidir a empresa, as ações caíram. E aí foram, né, entenderam isso como algo extraordinário, assim, que não poderia acontecer, e foram buscar informações no mercado e, de fato, o que se coloca? Que a mulher é menos confiável para administrar uma empresa do que o homem. Não porque ela vai roubar ou fazer qualquer coisa de errado, não, porque ela tem possibilidade de tomar decisões erradas. Esse foi o resultado que apareceu. Será que é isso, de fato, o que acontece? Será que nós, mulheres que estamos à frente dos nossos negócios, temos menos capacidade do que os homens? Puro preconceito. Nós estamos hoje, nós estudamos mais que os homens, estamos tão preparadas quanto os homens. E aí eu digo para vocês que no o âmbito empresarial é importante que haja o homem e a mulher. Porque a característica da mulher, somada à característica do homem, faz um complemento ideal para o negócio. A mulher tem as suas características, o homem as características dele, na gestão de pessoas, na gestão financeira, no marketing, no comercial, que somando dá uma dupla perfeita. Rendimento médio das mulheres, a última pesquisa que foi divulgada pelo IBGE. Lá em 1999, as mulheres ganhavam menos do que os homens. Em 2004, as mulheres continuaram ganhando menos do que os homens no mesmo cargo. Em 2009, continua ganhando mesmo que os homens. E agora está saindo uma nova pesquisa de 2013 e mostra que, em vez de ser 71%, é 74%, não avançou nada, a gente continua ganhando menos do que os homens. Isto sim é algo que nós, enquanto sociedade, precisamos enfrentar. Porque eu acho que todas essas questões que ficam no ambiente familiar, no ambiente social, a gente consegue levar numa boa, mesmo que isso nos incomode. Agora, essa questão de remuneração, isso nos afronta, né? Eu digo enquanto mulher, eu não acho que é tolerável na minha empresa alguém que execute as mesmas tarefas que eu ganha mais. Devia ser o contrário até, né? Que a gente olha, com a tripla jornada, a gente devia também ganhar por tudo que a gente faz fora do trabalho. Aí vem, né? E para terminar, já estou concluindo aqui, alguns dos preconceitos e brincadeiras sociais. Mulher não sabe dirigir. Olha a ilustração, né, que foi colocada. A garagem que era do homem intacta e a da mulher batida, placa, bagunça e tudo mais. As mulheres se envolvem menos em acidente do que os homens. Vocês sabiam disso? E por que dizer que as mulheres não dirigem bem? Aí eu vou confidenciar para vocês o seguinte: quando tem alguém na minha frente, né, fazendo barbeiragem, tem alguém comigo, eu digo, quer ver, só pode ser mulher. Muitas vezes nem é, mas é algo que o meu pai me diz e meu marido continua me dizendo, que mulher dirige pior do que o homem. Eu mudei essa minha opinião, né, depois que eu vi as estatísticas, que mulher se envolve muito menos em acidente do que os homens. E elas estão direto na estrada, na rua, enfim, elas estão podendo também no trânsito. O homem e a mulher, né? 101 posições sexuais devia ser, porque estava ali ele feliz da vida, né? E a mulher, 102 desculpas. Estou com dor de cabeça, hoje não estou afim, porque o homem está sempre afim. Porque sexo para o homem é uma coisa e para a mulher é outra. E aí a gente precisa, mais do que ter desculpas, é ter a coragem de fazer uma conversa franca com os nossos companheiros, né? Para que justamente não haja preconceito, para que justamente a gente não deixe ele desconfortável e que ele também não nos deixe desconfortável. Porque daí fica naquela coisa, né? A mulher tem que estar sempre disponível. Meu marido, não, eu estou sempre disponível. Caramba, eu não estou sempre disponível, é quando eu quero também. E quantas vezes a gente quer e
eles não querem? Ah, ou porque beberam demais, ou porque se machucaram no futebol, ou por isso ou por aquilo. Então a gente tem que também, nesse caso, ter a franqueza do diálogo. Vocês têm menores aqui, né? Mas a gente vê muito hoje em consultórios psiquiátricos, consultórios de psicologia, enfim, justamente essas questões da sexualidade, né? Ah, o meu marido gozou, mas eu não gozei. E aí? Conversa sobre isso com ele. O meu marido chega em casa afim e sabe o que ele diz? E assim é de amiga contar. Não, vem cá, tu é minha mulher, eu vou te dar uma ousadinha. Mas sabe o que a mulher respondeu? Me empresta teu cartão de crédito, tu é meu marido, eu vou dar uma ousadinha também no cartão de crédito. Mas não pode ser assim a relação, né? A gente tem que poder se respeitar. A mulher com as suas vontades, o homem com as vontades dele, mas um diálogo franco. Porque antigamente, a minha avó e a minha mãe também, que hoje tem 60 anos, não falavam sobre isso, mesmo com os seus companheiros. Elas se deixavam usar, porque elas entendiam que este era o papel delas enquanto mulher. E aí tem uma dos homens também que é ótima, né? Ah, eu uso fora, eu faço fora para não usar a minha mulher em casa. Eu vou preservar a minha mulher, por isso que eu faço fora. Então aí a gente começa e a gente poderia relatar aqui várias piadinhas que no fundo são piadinhas contadas, né, nas rodas sociais, mas é o que diz respeito mesmo ao pensamento, principalmente o masculino. A mulher, né, se equilibrando todos os dias para dar conta de tudo, cozinhar, cuidar de filho, trabalhar, e é aquela coisa que a gente chega em casa, já pensa na janta, o filho precisa estar com o uniforme arrumado para ir para a escola e tem o tema e tudo mais, e quando a gente olha assim, o marido tá no computador, tá zapeando lá o controle remoto da TV, né? Vamos dividir as tarefas? A educação do filho é uma responsabilidade nossa. Hoje tu leva ele na aula, amanhã eu levo, precisa ser buscado, enfim. Lá em casa a gente conseguiu combinar, né, algumas coisas. Meu marido cozinha super bem, então a cozinha é com ele, eu passo longe da cozinha e eu cuido do médico, de dentista e não dos deveres do tema da escola, mas de reunião com o professor e tudo mais. Então a gente dividiu as tarefas. Beleza, ficou bom pra mim, ficou também confortável pra ele. Agora, essa coisa do eu vou falar pro teu pai, não tenho em casa. Nós sentamos os três juntos e vamos dar bronca. Porque aí não fica o pai bonzinho ou a mãe boazinha. Para terminar, né, já encaminhando, a vida das mulheres em Três Costas. Olha só, eu recebi ontem, fim de semana, no WhatsApp, porque agora é uma loucura, né? O que a gente recebe, a gatinha solteira, né? Toda mimosinha, arrumadinha, dengosa e tal. A gata casada, oriçada, brava, pronta para dar o lote. E a divorciada, chiquésima, cheia de joias, muito rica, enfim, se deu bem. A vida do homem em 3 fotos. O solteiro, o galo, né? Crista, pena bonita. O casado, já meio despenado, já precisando de uma ajuda. E o divorciado totalmente pelado porque a mulher levou tudo que ele tinha. A gente tem que rir, né? Mas é algo que a gente também precisa se dar conta deste preconceito que existe. Se durante toda uma vida a gente construiu junto com o marido, por que eu vou me contentar em ganhar uma pensão quando eu me separar? Não, vamos dividir. O que a gente construiu junto? É isso? É teu, é meu. E os maiores casos que mais levam as pessoas, né, para as clínicas de ajuda é justamente esse tal do divórcio. Não, eu fiz, eu consegui e eu não assino o divórcio se tu não aceitar ficar com isso ou com aquilo. O homem? Não. Vamos negociar? Eu e tu temos os mesmos direitos. O Olacir de Moraes, o rei da soja, 80 anos, olha o que ele diz. Gosta de sair e ser fotografado com lindas e jovens mulheres. E ele foi entrevistado por um repórter. Então o repórter perguntou para ele: Doutor Olacir, o senhor acha mesmo
que essas garotas gostam do senhor? E o que ele responde? Meu amigo, eu gosto muito de lagosta e quando vou a um restaurante e peço um prato desta iguaria, eu nunca pergunto se a lagosta gosta de mim. Eu simplesmente como. Isso não foi há 20 anos atrás, foi agora, essa entrevista. Ou seja, eu, rico, homem, posso comer a mulher que aparecer. E a mulher, por pior de tudo é que ela se deixa também, né? A igualdade e o empoderamento, não precisamos dessa rixa, dessa disputa. O que a gente precisa, e eu retomo, né, para encerrar o que eu dizia há um ano atrás, o poder de representar, o poder de influenciar, o poder de decidir, o poder de agir, o poder da igualdade. É só isso que o feminismo busca, né? Respeitar as diferenças, entender que o homem é fantástico, é indispensável na nossa vida, mas que nós também temos a nossa representatividade, o nosso gosto, os nossos desafios e precisamos ser respeitados por eles também. Igualdade, respeitando as diferenças. E o feminismo nada mais é do que isso, né? O poder de sermos livres. Como vamos nos portar, o que vamos nos vestir, o que vamos dizer, quero ter filho, não vou ter filho, vou me dedicar só à minha carreira profissional. Isso é o feminismo. É justamente a gente poder fazer as nossas escolhas, ter a liberdade de escolher o caminho a seguir. E aí eu encerro, né, com uma frase da Simone, minha xará, enfim, mas ela foi uma mulher ao seu tempo que, de uma forma muito ousada, sempre tratou sobre esses assuntos do feminismo, né? Inclusive, a Fernanda Montenegro fez uma peça de teatro, estava em Porto Alegre, justamente fazendo, né, uma tradução de tudo o que a Simone sempre dizia sobre o feminismo, sobre a relação homem e mulher, e ela era uma mulher muito arrojada para o seu tempo, né? Ela tinha os seus namorados, ela terminava os seus casamentos, ela saía de mão dada com um outro namorado já na sequência, e ela dizia, olha, eu faço tudo certo de acordo com aquilo que eu entendo ser o ideal, não vou ser submissa a nenhum homem e quero muito encorajar as mulheres a fazer o mesmo. Então, eu agradeço, né, essa inicial oportunidade e agora vamos ouvir o Carlos, porque eu acho que vem algo muito especial por aí também. Muito obrigada. Muito bem, o desafio está lançado, né? A primeira coisa que eu quero esclarecer para todos é a gravata do homem, eu vim sem gravata. Primeiro porque eu tenho uma série de restrições, né? Não que eu não goste, ou que eu acho muito pelo contrário, eu acho muito chique, muito legal, mas foi de turrão mesmo, a minha esposa disse, vai de gravata, eu digo, não vou. E aí eu decidi não vir, né? E quem manda lá em casa foi eu. Não é bem assim. Aí acabei não vindo, tá? Mas é porque gravata de homem também tem duplo sentido, enfim, é o nome da palestra. E pode ser até gravata dada, né, em brigas, enfim. Mas a gravata do homem, ela tem um conceito que eu quero tentar trabalhar com relação ao posicionamento do homem de hoje. Mas eu queria destacar, prefeita Rosane, obrigado pela presença. Eu sei que a senhora veio para ouvir a Simone, né? Mas eu espero que a senhora me aguente. César Signato, obrigado, secretário, por participar conosco. Fernando, obrigado pela oportunidade. Heitor Petri, obrigado por representar aqui, estando em nome do Sicredi também. E o senhor Paulo, também obrigado pela presença, e a todos vocês, obviamente. Mas, quando eu comecei a pesquisar sobre esse tema, que foi só um ano de tempo para fazer, né? E eu posso dizer que eu terminei ontem à noite, né? Eu comecei a firular na internet perguntando o que se falar sobre o homem, né? E achei centenas, para não dizer milhares, de blogs detonando os homens. Tipo, não existe mais homem bom na face da terra. As mulheres simplesmente dizendo que o homem bom está casado ou é gay, né? Viado, né? Então eu digo, puxa vida, o que sobra? Aí eu comecei até a perguntar à minha esposa, eu estou servindo ainda, né? Estou bom, né? Estou bem na foto, como é que eu estou?
porque a preocupação era grande de achar subsídios para defender, né, o homem, né, e os valores que eu acho que realmente alguns se perderam e precisam ser resgatados, alguns você já colocou, mas se criou entre o homem e a mulher realmente uma rivalidade que não deveria jamais ter existido. Eles se complementam, né, e eu acho que esse talvez é o maior desafio, é achar esse meio termo, esse caminho. A cabeça do homem funciona assim, muitos já ouviram, mas é cheio de caixinhas, né? E cada vez que você abre uma caixinha, né, você trata de um assunto por vez. Eu sei que isso aqui alguns já devem ter ouvido, mas assim, uma vantagem do homem que a mulher não tem, olha, eu andei pesquisando por muitos lugares, a mulher não tem essa caixa do nada, não existe, ela não tem condições de ficar pensando em nada. Isso não existe, não tem, a mulher tem um sistema diferenciado. Já o homem tem, a gente simplesmente o que está fazendo? Nada. O que está pensando? Nada. E não acredita, né? Você fala e não acredita, continua dizendo que você... Não, mas tu tem que estar pensando alguma coisa. E eu não consigo achar resposta. Muitas vezes isso é assim. Mas isso posto porque no relacionamento, né, o homem ele tem que ter o entendimento primeiro dele, né, de que ele tem esse... Não sei se é um defeito, mas é uma situação. E aí, para se relacionar com a mulher que tem este cenário, eu não vou entrar muito nos detalhes, mas é fato isso aqui, gente. Homens, é isso aqui, né? Mulheres, é isso aqui. Viu? Eu só vejo assim concordando. Então, é fato. Como é que funciona a cabeça da mulher, então? Né? É isso aqui, né? É um emaranhado. E é fato, gente. Toda vez que você vai falar, vou usar, antes de sair, minha esposa diz assim, mas não fala muito de mim. Eu digo, olha, um pouco vou ter que falar, né? Definitivamente, eu pergunto para ela, aonde vamos jantar? E a resposta vem de imediato, né? Só que ela vem em forma de uma resenha, né? Podemos ir lá, podemos ir lá, podemos ir lá, podemos ir lá, não sei, decide você. E aí eu volto para a minha pergunta, puxa, mas eu queria só saber se você quer, de fato, jantar e aonde, né? A mulher, ela pensa diferente. E enquanto nós, como homens, se a gente tiver esse entendimento, às vezes, principalmente nas argumentações, nas discussões, a gente se esquece disso. A gente quer que a mulher brigue ou discuta conosco no mesmo nível das caixas. Isso não vai acontecer. E aí a gente se lasca, né? Porque a mulher pensa em 500 relações até chegar no... Porque eu ameacei falar alguma coisa, ela já pensou 3 outras opções. Né? Me corrijam se eu estiver falando bobagem, mas é isso, no dia a dia é assim. Só que daí eu pensei, né, eu tive uma experiência assim, eu pensei, mas no trabalho vai ser diferente, trabalhar com mulheres. Não é. As mulheres entendem as situações de forma diferente. E por isso que elas são tão, às vezes, até melhores do que os homens naquilo que fazem. Porque, na verdade, elas têm uma conexão, pode parecer uma bagunça, mas se acham. Isso aqui representa exatamente a bolsa da mulher. Porque é a mesma coisa. Abre a bolsa e, em algum momento, vai achar aquilo que procura. Né? E, definitivamente, tem quase tudo lá dentro, né? Então, a cabeça da mulher é assim, e se nós homens tivermos essa condição, inclusive, quer seja profissionalmente ou até relacionalmente, se tivermos esse entendimento e praticarmos isso, tivermos talvez mais consciência, a gente vai pensar um pouquinho antes de falar algumas coisas que a gente fala. E para provar que eu estou falando sério... Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Vocês entenderam os fios da mulher? Né? Eu não podia deixar de usar isso, porque esse vídeo, ele traduziu o que eu estou tentando dizer. Né? E eu sei que vocês não vão esquecer dele. Né? O fato é que no final, ela falou uma grande verdade. Todos vão perder. E é o que está acontecendo. Né? Então, enfim, né? Só para a gente rir um pouquinho.
esse sorriso, essa risada, né, eu recebi logo depois de ter recebido pelo WhatsApp o vídeo. E eu passei mais ou menos uns 15 minutos quase estourando de tanto rir, né? Mas, gente, esse é o nosso desafio da comunicação. Nós pensamos muito diferente, isso todo mundo sabe, não tem novidade. E as mulheres pensam totalmente diferente. As sinapses, acho que todas elas são conectadas, que nem aqueles fios. E com base nisso, eu queria destacar que o homem, ele talvez, durante muito tempo, ele não foi ensinado a se comunicar. Eu olho para o meu histórico pessoal. O meu pai nunca demonstrou emoções, né? Até porque se o homem não chora, alemão então, né? E eu sou bem alemão de raiz, nasci numa colônia isolado até os 10 anos, 12 anos eu só falava alemão, Deutsche Kartoffeln, 100%. Então eu tenho orgulho disso, inclusive. Mas por causa disso, muitas coisas eu aprendi na marra, né? Eu estou hoje há 15 anos casado, graças a Deus, mas eu ainda estou aprendendo a me comunicar com as mulheres, inclusive com a minha esposa. Porque o desafio, da forma como a gente pensa é tão diferente, é tão distante, que é preciso ter um pouquinho mais de paciência, é preciso ter um pouquinho mais de tempo e principalmente de ter um entendimento que, olha, quem sabe você conta até 5 antes de falar alguma coisa, mas não pode ser 6, porque se demorar um pouquinho demais, o fato de você não falar também já gera discussão, né? Então é mais ou menos assim que funciona. Mas os desafios, talvez, na empresa também são assim. Eu vejo todos os dias, quando a gente dá uma palestra ou fala sobre algo específico numa reunião, tem lá 5 mulheres e uns 6, 7 homens, né? E na nossa empresa, no Grupo Krause, lá nós estamos com muitas mulheres, de fato, elas estão assumindo, talvez por causa que o homem deixou ela tomar conta, ou porque elas são boas mesmo, né? Boas profissionais, né? E isso posto, numa reunião, eu me lembro, semana passada, que o que eu falei, todos os homens entenderam. E aí a pergunta só veio das mulheres. Não, mas isto, coisas que eu nem tinha pensado. Onde é que eu quero chegar? O desafio de a gente se comunicar melhor, talvez passe pelo homem, talvez fazer uma reflexão de como é que ele está interagindo com o mundo feminino. Isso não quer dizer que eu tenha que virar mais sentimentalista, né, mais sensível, soltar muito, né, porque também não dá para soltar muito, mas também não pode ficar muito preso. Mas enfim, a nossa conversa ela tem que ser diferente. Por quê? Porque é emoção versus razão. A gente é muito razão ainda. E de fato, eu em 1 ou 2 palavras eu digo o que eu quero. A mulher fala sempre uma frase. Faça o teste, chegue em casa e pergunte como foi o seu dia. A minha resposta vai ser bem ou bom. A resposta dela vai ser: nossa, aconteceu isso, aconteceu aquilo, meu filho caiu, o filho caiu, o cachorro se soltou, os gatos. Eu tenho que falar uma história de gatos. Quem tem animais em casa aqui? Né? Quem tem gatos em casa? É muito bom ter gatos em casa, né? Inclusive, eu gostava muito, quando nós morávamos lá no interior, tinha um galpão separado para eles, né? Mas quando eles adentraram na minha cama, a coisa mudou, né? E aí nós tínhamos uma gata, ganhamos uma gata, e aí eu tenho 2 filhos, 3 contra 1 perdi. Muito bem, tive que aceitar o gato em casa, porque dizem que animais é bom para os filhos terem, lidarem com animais, tal, muito bem. A gata foi crescendo e nós moramos no 4º andar e ela despencou do 4º andar. E aí instituiu-se dentro de casa um velório, um funeral. Foi assim um sentimento assim, né? Agora sim foi. Morreu a pessoa. E nós moramos no 4º andar e ela despencou do 4º andar. E aí instituiu-se dentro de casa um velório, um funeral. Foi assim um sentimento assim, né? Agora sim foi. Morreu a pessoa. E nós moramos no 4º andar e ela despencou do 4º andar.
E aí instituiu-se dentro de casa um velório, um funeral. Foi assim um sentimento, assim, né? Bah, agora sim foi. Morreu a pessoa. E nós moramos no quarto andar e ela despencou do quarto andar. E aí instituiu-se dentro de casa um velório, um funeral. Foi assim um sentimento, né? Bah, agora sim foi. Morreu a pessoa. E nós moramos no quarto andar e ela despencou do quarto andar. E aí instituiu-se dentro de casa um velório, um funeral. Assim, foi assim um sentimento, né? Bah, agora sim foi. Morreu a pessoa. E nós moramos no quarto andar e ela despencou do quarto andar. E aí instituiu-se dentro de casa um velório, um funeral. Assim, foi assim um sentimento, né? Bah, agora sim foi. Morreu a pessoa. E nós moramos no quarto andar e ela despencou do quarto andar. E instituiu-se dentro de casa um velório, um funeral. Assim, foi assim um sentimento, né? Bah, agora sim foi. Morreu a pessoa. E nós moramos no quarto andar e ela despencou do quarto andar. E aí instituiu-se dentro de casa um velório, um funeral. Assim, foi assim um sentimento, né? Bah, agora sim foi. Morreu a pessoa. E nós moramos no quarto andar e ela despencou do quarto andar. E aí instituiu-se dentro de casa um velório, um funeral. Assim, foi assim um sentimento, né? Bah, agora sim foi. Morreu a pessoa. E nós moramos no quarto andar e ela despencou do quarto andar. E aí instituiu-se dentro de casa um velório, um funeral. Assim, foi assim um sentimento, né? Bah, agora sim foi. Morreu a pessoa. E nós moramos no quarto andar e ela despencou do quarto andar. E aí instituiu-se dentro de casa um velório, um funeral. Assim, foi assim um sentimento, né? Bah, agora sim foi. Morreu a pessoa. E nós moramos no quarto andar e ela despencou do quarto andar. E aí instituiu-se dentro de casa um velório, um funeral. Assim, foi assim um sentimento, né? Bah, agora sim foi. Morreu a pessoa. E nós moramos no quarto andar e ela despencou do quarto andar. E aí instituiu-se dentro de casa um velório, um funeral. Assim, foi assim um sentimento, né? Bah, agora sim foi. Morreu a pessoa. E nós moramos no quarto andar e ela despencou do quarto andar. E aí instituiu-se dentro de casa um velório, um funeral. Assim, foi assim um sentimento, né? Bah, agora sim foi. Morreu a pessoa. E nós moramos no quarto andar e ela despencou do quarto andar. E aí instituiu-se dentro de casa um velório, um funeral. Assim, foi assim um sentimento, né? Bah, agora sim foi. Morreu a pessoa. E nós moramos no quarto andar e ela despencou do quarto andar. E aí instituiu-se dentro de casa um velório, um funeral. Assim, foi assim um sentimento, né? Bah, agora sim foi. Morreu a pessoa. E nós moramos no quarto andar e ela despencou do quarto andar. E aí instituiu-se dentro de casa um velório, um funeral. Assim, foi assim um sentimento, né? Bah, agora sim foi. Morreu a pessoa. E nós moramos no quarto andar e ela despencou do quarto andar. E aí instituiu-se dentro de casa um velório, um funeral. Assim, foi assim um sentimento, né? Bah, agora sim foi. Morreu a pessoa. E nós moramos no quarto andar e ela despencou
do quarto andar. E aí instituiu-se dentro de casa um velório, um funeral. Assim, foi assim um sentimento, né? Agora sim foi. Morreu a pessoa. E nós moramos no quarto andar e ela despencou do quarto andar. E aí instituiu-se dentro de casa um velório, um funeral. Assim, foi assim um sentimento, né? Agora sim foi. Morreu a pessoa. E nós moramos no quarto andar e ela despencou do quarto andar. E aí instituiu-se dentro de casa um velório, um funeral. Assim, foi assim um sentimento, né? Agora sim foi. Morreu a pessoa. E nós moramos no quarto andar e ela despencou do quarto andar. E aí instituiu-se dentro de casa um velório, um funeral. Assim, foi assim um sentimento, né? Agora sim foi. Morreu a pessoa. E nós moramos no quarto andar e ela despencou do quarto andar. E aí instituiu-se dentro de casa um velório, um funeral. Assim, foi assim um sentimento, né? Agora sim foi. Morreu a pessoa. E nós moramos no quarto andar e ela despencou do quarto andar. E aí instituiu-se dentro de casa um velório, um funeral. Assim, foi assim um sentimento, né? Agora sim foi. Morreu a pessoa. E nós moramos no quarto andar e ela despencou do quarto andar. E aí instituiu-se dentro de casa um velório, um funeral. Assim, foi assim um sentimento, né? Agora sim foi. Morreu a pessoa. E nós moramos no quarto andar e ela despencou do quarto andar. E aí instituiu-se dentro de casa um velório, um funeral. Assim, foi assim um sentimento, né? Agora sim foi. Morreu a pessoa. E nós moramos no quarto andar e ela despencou do quarto andar. E aí instituiu-se dentro de casa um velório, um funeral. Assim, foi assim um sentimento, né? Agora sim foi. Morreu a pessoa. E nós moramos no quarto andar e ela despencou do quarto andar. E aí instituiu-se dentro de casa um velório, um funeral. Assim, foi assim um sentimento, né? Agora sim foi. Morreu a pessoa. E nós moramos no quarto andar e ela despencou do quarto andar. E aí instituiu-se dentro de casa um velório, um funeral. Assim, foi assim um sentimento, né? Agora sim foi. Morreu a pessoa. E nós moramos no quarto andar e ela despencou do quarto andar. E aí instituiu-se dentro de casa um velório, um funeral. Assim, foi assim um sentimento, né? Agora sim foi. Morreu a pessoa. E nós moramos no quarto andar e ela despencou do quarto andar. E aí instituiu-se dentro de casa um velório, um funeral. Assim, foi assim um sentimento, né? Agora sim foi. Morreu a pessoa. E nós moramos no quarto andar e ela despencou do quarto andar. E aí instituiu-se dentro de casa um velório, um funeral. Assim, foi assim um sentimento, né? Agora sim foi. Morreu a pessoa. E nós moramos no quarto andar e ela despencou do quarto andar. E aí instituiu-se dentro de casa um velório, um funeral. Assim, foi assim um sentimento, né? Agora sim foi. Morreu a pessoa. E nós moramos no quarto andar e ela despencou do quarto andar. E aí instituiu-se dentro de casa um velório, um funeral. Assim, foi assim um sentimento, né? Agora sim foi.
Morreu a pessoa. E nós moramos no quarto andar e ela despencou do quarto andar. E aí instituiu-se dentro de casa um velório, um funeral. Assim, foi assim um sentimento, né? Agora sim foi. Morreu a pessoa. E nós moramos no quarto andar e ela despencou do quarto andar. E aí instituiu-se dentro de casa um velório, um funeral. Assim, foi assim um sentimento, né? Agora sim foi. Morreu a pessoa. E nós moramos no quarto andar e ela despencou do quarto andar. E aí instituiu-se dentro de casa um velório, um funeral. Assim, foi assim um sentimento, né? Agora sim foi. Morreu a pessoa. E nós moramos no quarto andar e ela despencou do quarto andar. E aí instituiu-se dentro de casa um velório, um funeral. Assim, foi assim um sentimento, né? Agora sim foi. Morreu a pessoa. E nós moramos no quarto andar e ela despencou do quarto andar. E aí instituiu-se dentro de casa um velório, um funeral. Assim, foi assim um sentimento, né? Agora sim foi. Morreu a pessoa. E nós moramos no quarto andar e ela despencou do quarto andar. E aí instituiu-se dentro de casa um velório, um funeral. Assim, foi assim um sentimento, né? Agora sim foi. Morreu a pessoa. E nós moramos no quarto andar e ela despencou do quarto andar. E aí instituiu-se dentro de casa um velório, um funeral. Assim, foi assim um sentimento, né? Agora sim foi. Morreu a pessoa. E nós moramos no quarto andar e ela despencou do quarto andar. E aí instituiu-se dentro de casa um velório, um funeral. Assim, foi assim um sentimento, né? Agora sim foi. Morreu a pessoa. E nós moramos no quarto andar e ela despencou do quarto andar. E aí instituiu-se dentro de casa um velório, um funeral. Assim, foi assim um sentimento, né? Agora sim foi. Morreu a pessoa. E nós moramos no quarto andar e ela despencou do quarto andar. E aí instituiu-se dentro de casa um velório, um funeral. Assim, foi assim um sentimento, né? Agora sim foi. Morreu a pessoa. E nós moramos no quarto andar e ela despencou do quarto andar. E aí instituiu-se dentro de casa um velório, um funeral. Assim, foi assim um sentimento, né? Agora sim foi. Morreu a pessoa. E nós moramos no quarto andar e ela despencou do quarto andar. E aí instituiu-se dentro de casa um velório, um funeral. Assim, foi assim um sentimento, né? Agora sim foi. Morreu a pessoa. E nós moramos no quarto andar e ela despencou do quarto andar. E aí instituiu-se dentro de casa um velório, um funeral. Assim, foi assim um sentimento, né? Agora sim foi. Morreu a pessoa. E ela despencou do quarto andar. E aí instituiu-se dentro de casa um velório, um funeral. Assim, foi assim um sentimento, né? Agora sim foi. Morreu a pessoa. E nós moramos no quarto andar do quarto.